Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vetancast, podcast oficial da Vetanco. Hoje a gente está dando pontapé no módulo de saúde respiratória e a gente vai começar com um tema importantíssimo, a gente vai falar de influenza. Eu sou o Eduardo Mioto e a gente vai trazer nada mais, nada menos que a doutora Daniele Gava para participar com a gente desse primeiro episódio. A doutora Daniele, ela é graduada em Medicina Veterinária no CAV, ela fez mestrado em Ciência Animal também pela mesma instituição e ela tem doutorado em Ciência Animal pela URGS. Ela trabalhou um tempo na Cidasc e atualmente ela é pesquisadora na área de virologia na Embrapa Suínos e Aves de Concórdia. Dani, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Vetancast. Boa tarde, Eduardo. Eu agradeço o convite e gostaria de dizer, somos colegas saídos da UDESC, e trabalhamos em áreas afins, então é uma satisfação poder estar aqui e conversar contigo sobre um dos pontos que, além de ser a nossa principal área de pesquisa, pelo tema aí, nesses últimos dias vem tomando bastante importância, Então, vamos lá bater um papo. Boa, verdade. Eu acho que o primeiro ponto, sim, Eu lembro que a gente corria junto lá no CAV. Na verdade, eu mais atrás, sempre correndo atrás. A gente conhecia... Meu calouro, né? Calouro e ajudava lá no sítio, então, muito legal. Dani, eu acho que tu mencionaste um tema importante, Tá no foco, nos holofotes da mídia agora, apesar de não ser para suínos, a gente está vendo toda essa questão da influenza aviária, Eu acho que a gente poderia começar comentando por esse tema. A gente está vendo aí que demorou, mas infelizmente chegou no Brasil, Desceu toda a América Latina e agora chegou no Espírito Santo. A gente teve focos em aves silvestres. Eu vi uma reportagem também, e eu acho que isso é um ponto para depois a gente comentar algo também. Foram 38 amostras coletadas já em humanos, graças a Deus todas descartadas dessa influenza aviária. E eu queria entender de ti como é que tu acha? Tu acha que é realmente preocupante essa situação? Isso aí prejudica o nosso mercado? Como é que a gente fica em relação a esse surto de influenza que tá dando nas aves? Olha, Bidu, a gente trabalha bastante aqui, a minha área é especificamente a parte de influenza em suínos, mas é obviamente que uma espécie respinga na outra, e a gente está passando aí um momento, por enquanto, de preocupação, sem dúvida, com relação à parte de aves silvestres, mas eu acredito aí que a parte toda da produção avícola do país vem fazendo seu dever de casa, focando bastante na questão de biosseguridade, e acho que depois a gente pode conversar mais um pouquinho sobre a questão de medidas de controle e pontos importantes que podem ser aplicados, não só para uma espécie, mas para outras espécies também, não só para os suínos, mas para aves ou humanos, da mesma forma. Maravilha. Bom, a gente entrou nessa questão, influenza realmente dos suínos é um pouco da nossa área, o que a gente tem um pouquinho de expertise para falar. Eu acho que é legal. A gente tem escutado bastante relatos do pessoal do campo, de que estão, teoricamente, ocorrendo bastante surtos de influenza, e eu acho que seria legal para a gente deixar essa conversa bem prática e bem dinâmica, a gente, quem sabe, caracterizar um pouquinho mais da doença, no que tange principalmente a questão sinais clínicos, como é que ela acontece, o que acontece com os animais, para realmente a gente ter um pouquinho mais, o que fique um pouco mais palpável realmente, se é influenza realmente que está acontecendo nas nossas granjas ou não. Então, eu acho que a gente poderia começar por aí. O que a influenza causa nos suínos? Eu acho que um ponto bem importante, antes da gente falar essencialmente da parte clínica, e que hoje está mais difícil porque a gente praticamente diz que o vírus é endêmico, no Brasil e endêmico em vários outros países, mas um ponto importante é a gente mencionar que quando o vírus influenza é introduzido pela primeira vez num plantel de suínos, ocorre a doença de uma forma epidêmica.
né? Então, aonde 100% dos animais podem ser acometidos e diferentes faixas etárias. Uma vez que a doença vai se estabelecendo no rebanho, que é a fase que nós temos hoje, ela é denominada endêmica, né? Então, a gente normalmente está nas diversas fases, mas a fase de creche é uma fase onde merece a nossa atenção, principalmente em função da diminuição da imunidade passiva, e aí os leitões acabam ficando, né, por conta do sistema imune deles. Então, nessas situações de endemia, a gente sabe, pode acontecer surtos o ano inteiro, apesar de que agora, a época que a gente está entrando aí, saída de outono e inverno, são os períodos mais frios para nós aqui na região sul e que merecem um pouco mais de atenção. Mas, falando assim, em termos de sinais clínicos que você nos perguntou, né, quando a gente acende a luz vermelha para suspeitar que a influenza está envolvida, então, os sinais clínicos que a gente principalmente observa nos animais, independente da faixa etária, são a hipertermia, o aumento de temperatura, prostração, devido então a esse aumento de temperatura. Os animais deixam de comer, depois há um ganho compensatório, mas durante aquele período eles deixam de comer. E a gente pode observar dispneia, taquipneia e principalmente tosse. Então, os sinais clínicos, eles são muito parecidos com o que acontecem com nós humanos. Então, a gente coloca as devidas proporções, né? Como a gente se sente quando está gripado, e os animais da mesma forma. E uma coisa que acontece, que é comum, né, para quem está nas granjas, ver que os animais se amontoam, isso é sinal de que eles aí estão com hipertermia. E com o passar do tempo, podem acontecer infecções bacterianas secundárias, e aí os sinais clínicos acabam se misturando, né? Às vezes a coloração, o aspecto da secreção nasal torna-se diferente com o envolvimento dessas infecções bacterianas secundárias, mas basicamente é isso aí. Legal, tu mencionaste muita tosse, eu acho que isso é uma característica importante da doença, né? E em relação a disseminação da doença dentro do lote, vamos pensar assim, eu tenho um animal hoje de manhã tossindo, de tarde, como é que ela tem? Como é que é a evolução da doença? A gente sabe, né, que como o vírus é transmitido principalmente pelo contato direto entre os suínos, né, através das secreções nasofaríngeas dos animais que estão infectados, eventualmente para aqueles que não estão. Então, a doença vai se propagando, né, dentro de uma baia e, eventualmente, né, como a transmissão também acontece através dos aerossóis e que são eliminados quando o animal principalmente tosse ou espirra, e também através de fomites, então, ela pode se disseminar principalmente contato direto, né, suíno-suíno, ou através dos aerossóis, e aí vai se disseminando nas diferentes baias dentro aí de uma instalação. E nós, humanos, podemos aí carrear, então, através dos fomites, né, e eventualmente levar essas secreções que estão contaminadas com vírus e contaminar outros animais. Boa. O relato que a gente mais escuta no campo dos produtores é que tinha um tossindo, e aí agora de tarde já tinham 50 animais tossindo, e que é uma disseminação muito rápida, né? Diferente de uma bactéria, por exemplo, como o micoplasma, que a transmissão é muito mais lenta, então tem um tossindo hoje, um tossindo amanhã, e a característica dessa tosse também é diferente, né? E um ponto importante é só, como eu disse, parece, mas é fácil a gente pensar o que acontece conosco e transpor isso para os suínos. Então, normalmente, o ciclo também é rápido, né? O animal ali se infecta, 2 a 3 dias ele tem esse pico de aumento de temperatura e os sinais clínicos mais intensos, e depois, se a gente não tiver nenhuma complicação secundária, em torno aí de uma semana, 8, 10 dias, já acontece a resolução clínica e os animais voltam ao comportamento usual. Então, a influenza pura, clinicamente, acaba sendo de fácil resolução, né, dependendo aí da patogenicidade da cepa envolvida. Dependendo, então, de quando o integrado liga até o extensionista, até o veterinário chegar na granja, é capaz do problema já ter passado, né? Nessa linha, Dani. Então, a gente tem bastante tosse, e
O que seriam achados de necrópsia? Assim, quais seriam a macroscopia para tentar dar uma mão também para a gurizada no campo que está escutando? Assim, se eu encontrei um animal morto ou eu vou necropsiar esse animal, quais são os principais achados? O que eu tenho que olhar? E eu acho que a gente já poderia aproveitar também, bom, eu eliminei esse animal, vou fazer uma coleta porque eu estou suspeitando de influenza. O que eu vou mandar para o laboratório? O que eu peço? Como é que eu envio esse material? Bom, basicamente, né, nesses casos, uma das doenças aonde a gente acaba se atendo principalmente ao pulmão, né? Então, estamos falando de um agente respiratório. Então, o órgão-alvo seria o pulmão. E aí, no pulmão, o que a gente observa é, essencialmente, áreas de consolidação pulmonar. Um ponto importante, né, essa consolidação são aquelas áreas mais escuras, de coloração vermelho-púrpura, ou como a gente fala, né, aspecto de coloração do fígado ou carne cozida, né, então aquelas áreas mais escuras. Hepatização. De hepatização, e que tirou as palavras aí da minha boca, e que particularmente, assim, elas estão localizadas principalmente nos lobos crânio-ventrais. E aí a gente vê, né, no início da infecção, essa apresentação ela até pode ser confundida com micoplasma, mas conforme a evolução vai acontecendo da doença, então ela vai saindo dos lobos craniais, né, e migrando aí mais para os lobos diafragmáticos. Então, quando a gente vê esse tipo de lesão nos lobos diafragmáticos, é quase, eu não vou dizer que é patognomônico, né, mas é altamente sugestível de que a influenza, então, ela está envolvida, tá? Aí você me perguntou em questão de diagnóstico também, né? Caminhando para essa parte, o que a gente observa clinicamente, associando com o que nós temos em termos de lesão, e aí, né? O que eu coleto, para onde eu mando, o que eu peço? Essa pergunta vale 1 milhão. Se a gente for pensar só em influenza, então a gente tem aí, isso na verdade vale para todas as doenças essa linha de raciocínio, né? Eu quero detectar o agente ou eu quero detectar os anticorpos. Como hoje, né, a gente tem aí o uso de vacinas e a gente não tem nenhuma vacina diferencial, então a questão para detecção de anticorpos, que normalmente aí ou é teste de HI ou ELISA, em termos de campo, não teria muito aplicabilidade, porque nós não conseguimos diferenciar o que é anticorpo vacinal de anticorpo de infecção, né? E normalmente o sangue deve ser coletado ali de 10 a 15 dias depois da infecção. Então, a gente precisa do diagnóstico clínico. Então, nesse momento, a gente vai procurar o vírus, e aí o tecido de eleição, obviamente, seria o pulmão. Ele pode ser aplicado tanto para o diagnóstico histopatológico, que é altamente sugestível, né, conforme as lesões aí que podem ser observadas, mas normalmente a gente associa com a imunistoquímica, a detecção do vírus no tecido. Então, esse seria um ponto quando a gente tem um animal onde é possível fazer necrópsia. Muitas vezes, né, a gente só tem a doença clínica e nenhum animal morre. Então, o que a gente sugere é material de eleição quando a gente tem um animal vivo, seria o suave nasal profundo. E aí, então, com a secreção nasal, nós conseguimos aí fazer o diagnóstico para a detecção do vírus. E um outro ponto importante, que não são todos os laboratórios que têm a metodologia disponível, então sempre é bom checar antes de fazer a coleta, mas é o famoso fluido oral, ou seja, né, a saliva. Então, para quem já teve experiência de campo, é um material fácil de coletar, né, os animais acham que estão brincando e, na verdade, a gente está obtendo a amostra, e o bom do fluido oral é que ele contém tanto partículas virais, né, já que a transmissão é contato oronasal, né, então a cavidade oral, a gente pode detectar o vírus, e o fluido oral, ele também é uma mistura aí com a questão de anticorpos. Então, o fluido oral, ele se aplicaria para as duas coisas, mas nem sempre os laboratórios conseguem trabalhar com essa matriz biológica. Então, assim, é uma opção, mas fica a dica de sempre checar. Então, eu diria que o material de eleição é o suave nasal e o tecido pulmonar numa primeira instância. Legal. E até
Essa questão só do swab, Dani, para deixar bem claro pro pessoal. E aí, eu vou coletar um swab nasal profundo, como tu mencionaste, mas aí o que eu faço com esse swab? É com meio, sem meio, eu congelo, não congelo, é só refrigerado? Qual que é o detalhe em relação a esse material? O que a gente indica, né, que primeiro, para a questão de influenza, principalmente com relação à preservação viral, que seja utilizado um swab um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado, que é um swab de composição sintética, de Dracon ou de Rayon, diferente do swab de algodão, né? E aí que esse swab, então, seja mantido em algum meio líquido, para que a gente consiga manter a preservação do vírus enquanto é feito o transporte, né? E aí, assim, o padrão ouro, o suprassumo da coleta, né? A gente tem aí algumas marcas comerciais com meios de transporte específico para vírus, né? Mas, assim, nem sempre a gente ou consegue adquirir por questões, às vezes, de orçamento ou questão de disponibilidade mesmo, de distância, né? Tá no campo e às vezes não tem. Então, uma simples solução fisiológica, né? O nosso PBS de laboratório ou solução fisiológica que a gente compra na farmácia para manter ali o swab úmido, então coloca num tubinho, faz o swab, coloca em torno de aí 1 ml ou um pouquinho mais de solução fisiológica, quebra o swab, deixa só a parte do cotonete ali e manda para o laboratório, porque eles vão utilizar dessa solução. Então, assim, é o indicado. E que chegue o mais rápido possível refrigerado, ou seja, em torno temperatura de geladeira, aí mantido em gelo. O vírus influenza, por ser um vírus RNA, a gente sempre recomenda, né, de que nunca seja congelado nesse freezer convencional que nós temos. Então, ou vai para freezer menos 80, que nem todo mundo tem, ou mantém na geladeira e manda o material resfriado, que está tudo certo. Show, espetacular. Era essa a conversa que eu queria, realmente. Muito prático e objetivo para o pessoal que está no campo. E eu acho que ainda fica a dica, né, no pior cenário, na dúvida, dá uma ligada para o laboratório, checa o que precisa, como é que precisa ser enviado, acho que ficaria espetacular. Ainda, tu mencionaste antes em relação à questão da influenza, a gente já está considerando ela como endêmica, então, né? Haja visto a questão de vários diagnósticos, a questão da prevalência realmente. Por acaso a gente tem algo do gênero, me explico, por exemplo, a gente tem trabalhos nada a ver com respiratório, como por exemplo com a Lawsonia, e a gente já tem uma estimativa que ela está presente em acima de 90% das granjas. Falando de influenza, quem sabe a gente já tem algo no gênero, a gente tem, pensando no que a Embrapa ou no que o CIDISA tem de resultados, a gente já poderia estimar uma prevalência de como estaria a influenza nas nossas granjas? Uma coisa bem importante, né? Nós ainda não comentamos e acaba virando aquela sopa de letrinhas que muitas vezes o pessoal acaba confundindo, né? Então, acho que eu vou voltar um ponto para responder a tua pergunta. A gente chama, né, sempre o H e o N, que são as duas proteínas de superfície do vírus, a hemaglutinina e a neuraminidase. E são essas duas proteínas, glicoproteínas, que vão dar nome, né, aquele monte de números que a gente vê. Então, a gente sabe aí que tem uma infinidade de hemaglutininas e uma infinidade de neuraminases, mas que para suínos, hoje, o que nós falamos são basicamente 3 subtipos, que é o H1N1, o H1N2 e o H3N2. Dentro dos subtipos, a gente tem aí umas nomenclaturas que vocês já devem ter ouvido, por exemplo, né, o H1N1 pandêmico, pela origem dele, nós temos já H1N2, normalmente eles são de origem humana, e nós temos o H3N2. Enfim, esse é uma conversa mais profunda que o laboratório acaba tentando entender, mas para quem está no campo, né, nós temos aí, então, esses 3 subtipos que circulam. Às vezes, eles até acabam se recombinando e tem algumas coisinhas diferentes aí, mas em termos de prevalência, então, pensando nesses 3 subtipos, primeiro a gente fala prevalência influenza, que é influenza A.
E aí nós temos vários laboratórios que fazem o diagnóstico. O problema é que, às vezes, como o surto, a resolução e o pico de excreção são muito rápidos, a gente, às vezes, perde esse dado. E aí a gente só chega no depois. Olha, talvez tenha sido Pasteurella, ou tinha associação com micoplasma, ou tinha circovírus junto. Então, às vezes, a gente só pega o outro agente secundário que estava ali, e a influenza chegou e deu uma bagunçada no cenário e já saiu de cena, né? Então, às vezes, a gente perde esse dado. Mas quando a gente tem o diagnóstico influenza A, eu não tenho um número, nós não temos uma casuística, assim, para afirmar o percentual de casos, mas dentro do que a gente recebe e sabe que é influenza a gente, dentro desses 3 subtipos, se você me fizer essa pergunta hoje, daqui um ano, ou me perguntar sobre o ano anterior, eu posso dizer certamente que os 3 circulam na população de suínos, mas cada ano, uma ou outra, conforme características inerentes do vírus, disseminação, imunidade de rebanho, predominâncias aí que às vezes fogem ao nosso olhar como veterinário, fazem com que um vírus circule mais ou menos, né? Então, a resposta seria: é um vírus altamente prevalente, doença endêmica, com flutuações de subtipos conforme os anos. Legal. E distribuições geográficas também, que esse aí é um ponto bem importante. Em cada região vai ter uma cepa diferente de vírus, então, mais ou menos nessa linha. Pensando nessa... Deixa eu voltar aqui, te interrompendo só. Não seria exatamente uma região geográfica, eu não diria em termos de Brasil, porque não comparando, por exemplo, região sul com centro-oeste, não nesse sentido, mas Brasil em termos de país mesmo. Então, assim, a gente sabe hoje que os vírus que circulam aqui no Brasil são geneticamente e antigenicamente diferentes do resto que circulam em qualquer outro lugar do mundo. Então, esse é um ponto importante para falar lá depois, no que a gente ficou pensando em relação ao controle, né? Boa, então, e nessa linha ainda, e eu posso ter nesse mesmo animal, nesse mesmo rebanho, mais de um sorotipo, mais de uma variante do vírus acontecendo concomitante, né? Pode acontecer, são casos mais difíceis, mas eventualmente pode acontecer de ter mais de um subtipo circulando. Joia. Agora me veio uma pergunta assim que a gente escuta bastante falar e ainda o pessoal, alguns ainda têm dúvidas em relação a isso. Eu acho que era importante a gente dar uma limpada nesse cenário. Quando eu lembrei agora, tu estava falando dessa sopa de letras, H1N1, me veio na mente aquela questão da saudosa gripe suína, né? Quando o suíno levou a culpa do negócio. E eu acho que não é bem por aí, né? Não sei se me explico. Eu acho que o suíno acabou levando a culpa que, na verdade, não era bem dele. Como é que é esse cenário? Esse é um ponto importante, principalmente no cenário que a gente está vivendo hoje, né? Olhando mais para aves do que para suínos. Mas a isso que tu te referes, né? Foi essencialmente ali em 2009, 2010, que muitos devem lembrar, né? Do que a gente falou da pandemia de influenza, onde os primeiros casos ali começaram no México, América do Norte, depois, enfim, estavam disseminados, e que o subtipo que estava envolvido na situação era um H1N1, que nós, então, denominamos de H1N1 pandêmico. E esse H1N1 pandêmico, ele foi detectado, então, em suínos, e aí foi que houve um confundimento, né, e talvez erroneamente chamado, claro, de gripe suína, e houve todo um trabalho, principalmente da Associação Produtora de Carne Suína e todos os envolvidos, para entender que, primeiro, né, o vírus não se transmitia pela carne e que os humanos aí tinham um papel muito mais importante na questão de transmissão viral do que o suíno. Mas sim, e isso se deu porque esse vírus, ele é uma recombinação, porque a gente também não falou de um ponto importante, que o genoma da influenza, ele é segmentado, então eles são 8 segmentos, né, 8 proteínas diferentes,
e eventualmente aí o suíno ele pode se infectar com vírus de humanos, com vírus suínos e com vírus de outras origens, por exemplo, de aves, e aí trocar segmentos e aí ter um vírus diferente, mas claro que isso demora um tempo para acontecer, ele vai se disseminando ao longo da população e foi basicamente, né, é uma outra história, a gente não vou me delongar, mas se a gente for falar em termos históricos, né, do surgimento do H1N1 pandêmico, a gente tem uma história bem bonita aí de encontros de subtipos diferentes e eventos de recombinação, que são eventos normais que acontecem dentro da população viral, né? Então, os vírus, eles evoluem, trocam segmentos e tentam burlar o sistema imune para sobreviver. Boa. Desculpa o parênteses aí, é só porque realmente eu acho que precisava ainda dar mais uma clareada nesse tema. Voltando à nossa vaca fria, vamos dizer assim, pensando agora na influenza, mais termos práticos, o que tu acreditas que são os principais fatores predisponentes que a gente tem hoje nas nossas granjas que facilitam, então, o aparecimento dessa alta prevalência que a gente está vendo da influenza no campo? Eu acho que a gente pode falar em prevalência fatores predisponentes e pensando exatamente neles, já linkando a questão de medidas de controle, né? Então, porque a gente conhece os fatores e já pensa como corrigir. E dentro desse cenário, assim, a gente sabe que as medidas de biosseguridade hoje, né, tá super se falando isso para a questão de influenza aviária, mas a questão de biosseguridade dentro do rebanho, tá? Mas quais pontos são importantes dentro da biosseguridade? Então, pontos, por exemplo, manter os animais em locais limpo, seco, observar boas práticas de produção, boa higiene, boa ventilação, uma vez que o vírus é transmitido através de aerossóis, então a gente vai pensando em todos esses pontos associados à transmissão, trabalhando com questão de limpeza, de desinfecção das instalações entre os lotes, vazio sanitário, parece que a gente repete a mesma coisa, isso se aplica a várias doenças, mas são extremamente importantes para a influenza, então acho que são os pontos principais, mas eventualmente assim, monitorar ou testar os animais que entram no rebanho, por exemplo, as fêmeas de reposição, né? Por isso que a gente faz a quarentena. Evitar transportar os suínos se a gente perceber que tem algum sinal clínico respiratório, né? Que possa ser a fase aguda da infecção, por exemplo, e se disseminar. Tentar evitar aí, o contato de suínos com outras espécies animais. E um ponto bem importante que a gente sempre fala essa transmissão de humano-suíno, e eu falo humano-suíno porque os humanos transmitem muito mais os vírus para suínos do que o contrário. Então, se eventualmente tiver, a gente sabe das limitações, muitas vezes aí tem 1 ou 2 funcionários que trabalham numa granja, mas se alguém tiver doente, que evite o contato, né, que se suspeita que esteja gripado, que evite o contato com suínos ou que use máscara, né, hoje a máscara já não é mais um tabu, o pessoal está acostumado. Então, assim, que evite o contato com suínos. E aí a gente entra num ponto bem importante, que é a questão da vacinação. E aí a vacinação, ela é importante tanto para suínos quanto para humanos, né? Então, a gente tenta quebrar aí esse ciclo de transmissão e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que seriam essas as medidas mais importantes para o controle de influenza. E claro, né, se a gente observar que tem infecção bacteriana secundária envolvida, aí a gente tem aí algumas artimanhas e tentar minimizar também esse impacto com relação aos secundários, aos agentes secundários. Legal, vira chovendo molhado quase, né? Mas a gente sempre volta para o famoso feijão com arroz básico, né? O básico bem feito, 7 dias por semana, né? A questão que tu comentaste, tem a questão do acúmulo de gás dentro das instalações. Um grande problema que eu vejo
da nossa suinocultura brasileira estrutural como um todo, que são granjas de um tamanho de médio a pequeno, né, muitas granjas, e isso vai impactar em questão de número de origens, né, e essas mesclas de origens na creche, na terminação, sendo um outro grande fator pré-exponente, né. Eu acho que espetacular, a gente volta e sempre volta para a biosseguridade básica para tentar resolver os nossos problemas. Bem, agora eu acho que tu tocou na pergunta de 1 milhão. Eu estava aqui ansioso esperando para fazer essa pergunta em relação à vacinação. Claro que a vacinação ela é uma das ferramentas desse pacote todo que a gente está falando de biosseguridade, mas a pergunta é, eu vacino ou não vacino? Essa pergunta vale outro 1 milhão, né? Eu acho que são vários pontos importantes para a gente pensar com relação à vacinação, e para entender em que momento ela deve ser feita, enfim, e em que cenário, né? Mas se eu vou te devolver com uma outra pergunta, né? Porque tudo vai depender do desafio e dos problemas. Mas se caso a gente tenha realmente comprovado que a influenza está circulando no rebanho e venha a ser um desafio, né? Então, falando de suínos, primeiramente, a vacinação ela é uma ferramenta extremamente útil, mas lembrando que aqueles pontos que eu comentei antes, né, a gente tem pelo menos aí 3 subtipos, falando geneticamente, isso sem entrar nas subdivisões de cada um dos clusters que a gente fala, e dentro da questão, falando da parte genética, é um cenário, da parte antigênica a gente tem um outro cenário diferente. E então, e como eu comentei, né, os vírus que circulam aqui no Brasil, eles são geneticamente e antigenicamente diferentes do que circulam no resto do mundo. Então, a gente precisa de vacinas que sejam feitas, né, uma vez que a gente não tem uma vacina universal, né, que sanasse todos os problemas, que essa vacina fosse baseada nos subtipos que circulam em suínos no Brasil. Então, assim, claro que a decisão de vacinar, ela é do cliente, ela deve ser feito, considerado vários pontos, né? Mas a vacinação, então, é uma medida de controle muito importante de suínos. Falando de humanos, a gente... Dani, deixa eu te interromper, perdão. Pensando nessa questão que tu falaste dos subtipos, eu acho que é importante a gente deixar claro. Eu não tenho imunidade cruzada entre os subtipos. Não, a imunidade cruzada, ela existe, principalmente quando a gente está falando na instância da hemaglutinina. Então, dentro do mesmo subtipo, essa imunidade, ela pode acontecer, dentro do mesmo agrupamento, tá? E dentro dos, por exemplo, entre H1N1 pandêmico e H1N2, a gente pode ter uma imunidade cruzada entre os H1s. Então, que ou a gente tem imunidade homossubtípica ou heterossubtípica, né, cruzada. Agora, entre, por exemplo, H1N1 e H3N2, a gente não tem essa imunidade cruzada, são subtipos completamente diferentes, hemaglutinina diferente, neuraminidase diferente, então isso não acontece, tá? Legal. Muito bom, a pergunta era essa, justo para deixar claro para o pessoal, e por isso que tu estava mencionando da importância realmente de entender qual que é o subtipo que está acontecendo na granja, qual que é o cenário, para realmente tomar a decisão entre vacinação ou não, né? Exato. E aí só eu acho que para encerrar a questão da vacina, né, voltando a falar de humanos, então, da mesma forma, né, a gente precisa saber o que circula, é por isso que a gente se vacina todos os anos, e um ponto muito importante é que, principalmente, né, e a gente vem tentando trabalhar isso com o Ministério da Saúde em conjunto para entender o que circulam nas populações de humanos e suínos, mas que as pessoas que estão envolvidas com a produção de suínos, e isso não é só a pessoa que está lá o dia todo, né, envolvido, o funcionário, o dono, responsável, mas também as pessoas envolvidas no transporte de suínos, os médicos veterinários, né, que essas pessoas também sejam vacinadas para que a gente possa, de uma forma, tentar
também minimizar essa transmissão de vírus de humanos para suínos. Então, é bem importante, sem dúvida, e ela é feita, né, anualmente, todo ano chega nessa época e a gente sabe que a gente precisa se vacinar. Muito bem, Dani, muito legal. Eu acho que já valeu a nossa tarde aqui, uma conversa espetacular. Acho que já clareou um monte de dúvidas, pelo menos para mim, que eu tinha aqui, e creio que o pessoal de casa também já sai bem claro com algumas coisas. Deixa eu te agradecer, primeiramente, de novo, por tua participação, estar sempre dispostas a ajudar, a compartilhar conhecimento. Isso é muito legal, essa troca de experiências aí que vai gerando a sabedoria para todo mundo, né? Muito obrigado mesmo por sempre tu estar disposta a ajudar a gente aí. Eu é que agradeço, imagina, é uma satisfação aí poder trocar ideias e experiências, né? E é assim que a gente vai construindo o conhecimento da gente. Muito obrigada. Nada, legal. Dani, antes da gente se encerrar, eu tenho 2 perguntas extras. Na verdade, não tem nada a ver com suínos, mas eu acho que vale a pena para o pessoal sempre assiste, o pessoal conhece a Dani, mas eu acho que conhece a Dani no profissional, mas essas 2 perguntinhas acho que são práticas. A primeira que eu queria te fazer é o seguinte, como é que a Dani Gava se atualiza? Qual que é a tua ferramenta de buscas? Onde é que tu lês? Que material tu... Pensando agora em suínos, né? Onde é que tu busca material? Olha, cada um tem, né, as suas técnicas, mas eu acho que quando a gente vai pro lado da informação técnica científica, a gente tende a errar menos. Então, eu gosto muito de me manter atualizada com artigos técnicos científicos. Influenza é um universo que tu não consegue acompanhar, porque todo dia, né, enquanto outras doenças, às vezes cada uma vez por mês sai um artigo diferente. Influenza, como tem esse nicho aí com outras espécies, especificamente a influenza é mais difícil, né, porque é muita informação, mas a gente tem que desenvolver o senso crítico, porque também nem sempre tudo que está publicado, né, então a gente tem que com o andar da carruagem, conforme a gente vai estudando, a gente vai desenvolvendo o senso crítico de cada trabalho e absorvendo aí trabalhos. Eu costumo ler bons trabalhos de bons grupos publicados em boas revistas. Às vezes, até a gente inserir aí essa rotina parece um pouco difícil, mas escolhe um horário do teu dia, se o primeiro horário da manhã funciona melhor para você, começa lendo um paper por semana, depois um a cada, 2 dias, e depois quando você vê, isso tá no hábito, né? O meu é o primeiro horário da manhã, é o que funciona melhor. Então, essa eu acho que é a forma mais fácil da gente ter um conhecimento fidedigno, né? Mas, sem dúvida, existem outras formas aí, né? Que às vezes a gente não tem tempo para fazer isso. Então, você pegar algo mais mastigado, né? Tem diversas plataformas aí de conhecimento, podcast, enquanto está no carro, vai ouvindo, eu otimizo muito meu tempo. Então, eu gosto de fazer isso, adoro a parte dos podcasts. Às vezes, tu não quer um conhecimento tão profundo, então... vou puxar um pouquinho a sardinha para a Embrapa, né? Mas a questão de comunicados técnicos, às vezes a gente tem uma literatura um pouco mais suave, né? Ou algumas outras plataformas, tantas que a gente tem. Meu Deus, não tem desculpa para não estar atualizado, né? E os livros que são as bíblias que a gente checa o conhecimento, né? Acho que seria isso. Não, muito bom, muito boa dica. E, por último... existem vários conceitos ou várias definições de sucesso profissional, sucesso na carreira. O que tu imaginas para ti que seria uma definição boa de sucesso profissional? E se teria alguém na nossa área aí que seria o teu mentor, ou alguém que te espelha, ou alguém que daria para dizer, esse é um sucesso na carreira profissional? Eita! essa pergunta mais difícil, né? As outras a gente tem a pronta resposta, né? Se atualiza tanto, estuda tanto. Sucesso profissional, eu acho que cada um tem as suas metas, obviamente, e quando a gente consegue chegar ali onde a gente sempre almejou, eu acho que isso é muito importante.
mas eu acho que o fato de se manter atualizada, a gente tem um chavão aqui, né? Se manter no circuito, o sucesso profissional, eu acho que é você estar feliz com aquilo que você faz, que você não vê a hora passar, e é quando o trabalho não te dá trabalho, né? É uma coisa, Então, eu acho que o sucesso profissional vem disso, né? Ele não é só a remuneração financeira, ele é o tu fazer sentir bem e querer voltar nesse lugar todos os dias. Então, acho que é isso. Exemplo para mim, bom, eu seria completamente injusta se eu tirasse um nome de todos os profissionais que passaram pela minha vida, me espelharam desde a graduação, né, até hoje ainda. A gente sempre tem colegas aí que são exemplos. Talvez a minha resposta seja um pouco clichê e provavelmente quem eu estou falando poucas pessoas conheçam, mas eu acho que o meu exemplo de profissional, e tu já deve saber o que eu vou responder, eu acho que seria o meu pai. Para quem não sabe, né, o meu pai é médico veterinário e o meu pai trabalha numa área, não vou dizer completamente diferente da minha, mas ele trabalha com patologia, bovinos e plantas tóxicas. E eu acho que a questão de perseverança, de ensinamento, de conduta de vida, eu acho que ele foi, ele é e ele vai continuar sendo sempre o meu exemplo, né? De trazer muita vivência prática, não são só os livros. Aí complementa outra resposta, né? Que eu acho que a gente se atualiza também vivendo, né? Pegando a prática. Verdade. Porque não adianta ser só teórico e chego lá na granja e não sei. Então, eu acho que essa parte prática é primordial, e o meu pai acabaria sendo o meu exemplo em termos não só profissionais, né? Mas aqui em termos profissionais também. Que legal. Eu imaginei que vinha essa resposta. Um exemplo para nós todos, né? Para nós todos também. Show de bola, Dani. Muitíssimo obrigado de novo pela sua participação, né? E espero que a gente em breve volte. Quem sabe a gente vai gravando mais. Eu sei que vírus é uma área bastante polêmica, né? A gente teria mais alguns para falar, como por exemplo o circovírus, o Sêneca. Então, acredito que numa próxima oportunidade a gente se encontra de novo, tá bom? Muitíssimo obrigado. Sem dúvida, eu é que agradeço, e na verdade, né, quando a gente trabalha com pesquisa, assunto nunca falta. Então, os vírus, eles se encarregam de trazer emoções para a nossa vida, não? E aí a gente sempre tem tema para discutir, né? Então, eu estou à disposição, enfim, de vocês e de todos os colegas para compartilhar experiências e ser produtivos para todos nós. Muito obrigada. Joia. Muito obrigado, Dani. Vetancast Séries, autoridades no assunto.